Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para os exemplos das casas decimais? Então vocês vão entender as casas decimais. Depois eu vou mostrar para vocês como se monta uma adição com números decimais e uma subtração com números decimais, tá bom? Após essa explicação, tem essa lista de exercícios aí para vocês resolverem. Então vamos lá, ó. Então nós temos aqui, ó, casas decimais. Então eu coloquei o número aqui, ó, 27,7642. Então, ó, eu tenho uma, duas casas antes da vírgula. Então todos esses números aqui, pessoal, ó, que estão antes da vírgula, ela é chamada de parte inteira, que são os números inteiros, ok? Passando a vírgula, ó, que é a vírgula. Passando a vírgula, o primeiro número aqui que eu tenho após a vírgula é a casa dos décimos decimais. O segundo número depois da vírgula, ele representa centésimo. O terceiro número depois da vírgula é o milésimo. E o quarto número depois da vírgula é o décimo de milésimo. Então, se eu pegar um número, pessoal, que tem, ó, um número antes da vírgula e um número depois, que é as casas decimais dos décimos. Então, ó, uma casa depois da vírgula, ó. Se eu não tiver nenhuma casa depois da vírgula e tiver duas casas aqui, ou uma casa, ou três casas antes da vírgula aqui, ó, ele é a parte inteira. Uma casa depois da vírgula são os decimais. Duas casas depois da vírgula, o centésimo. Três casas depois da vírgula, milésimo. E quatro casas depois da vírgula, décimo de milésimo, ok? Então, eu posso ter exemplo assim também, ó. 0,2. Então, aqui, ó, é 2 décimo. Se eu colocar aqui 0,21. Então, aqui é 21 centésimo. Se eu tiver aqui, ó, 0,213. Então, é 0,213 milésimo. Se eu tiver aqui, ó, 0,20134. 2134 décimo de milésimo. Por que somente décimo por milésimo? Porque, ó, os números inteiros aqui é tudo, ó, zero. Ok? Então aqui é a parte inteira antes da vírgula. E depois uma casa é chamado de décimo. Duas casas, centésimo, que é 100, ó. Décimo, uma casa, 10 décimo. Duas casas, 100 centésimos. Três casas, 1000 milésimo. E quatro casas, décimos de milésimo. Ok? Simples isso, né? Agora eu vou mostrar para vocês como se monta uma adição com números decimais, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Trabalhando com adição com números decimais. Então eu coloquei as contas aqui, ó. Deitado, eu coloquei 3 exemplos deitados para mostrar para vocês como que seria essas contas montadas, ok? Então vamos aqui, ó. O A. Então eu tenho aqui, ó, 32,420 mais 6,28. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, quando eu for montar uma conta com números decimais, é colocar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. O segredo aqui começa pela vírgula. Eu coloco o número maior em cima. Primeira coisa aqui, ó. Coloca lá, 32,420. Coloquei esse primeiro número aqui, ó. Agora, se eu vou para o segundo, o que eu faço? Coloco primeiro a vírgula aqui, ó. Após eu colocar a vírgula, eu vou colocando os números de acordo das casas decimais. A parte inteira, né? Eu só tenho 6 aqui, então eu vou colocar o 6 aqui, ó. Aí eu ponho o 2 aqui, ó. E aqui eu ponho o 8. Certo? Mas, professor, e essas casas aqui que ficaram vazias? Quando um número fica vazio, pessoal, uma casa fica vazia, o que eu posso fazer? Eu posso igualar ela, ó, com 0, ó. Que não vai alterar o valor em nada. Depois que eu igualei as casas decimais com o número 0, pronto, eu fiquei com 3 casas aqui e 2 casas aqui, ó. Agora é só eu fazer a soma, ó. 0 mais 0 é 0, 8 mais 2, 10, sobe 1, 4 mais 2, 6, com o que subiu, 7, ó, vírgula embaixo de vírgula, então coloca outra vírgula aqui, ó. 6 com 2, 8, 3 com 0, 3. Então deu 38 inteiros e 700 milésimo. Por que 700 milésimo? Porque eu tenho 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Tranquilo?
Então, essa é a letra B. Tudo bem? A letra A. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu montaria a letra B, ó. 9. Aqui eu só tenho 9, ó. Só que o 9, pessoal, ele representa uma parte inteira. Se o 9 é um número inteiro, então a vírgula está aqui, ó. Se a vírgula dele está aqui, então é 9 mais 6,848. Então eu vou pôr vírgula aqui, ó. O 6 não é um número inteiro também? Então eu vou colocar aqui debaixo do 9. E aqui, ó. Depois da vírgula, 848. Mais. Mas, professor, falta as casas aqui. Mesma coisa que eu havia dito para vocês. Vamos igualar as casas decimais, ó, com 0, ó. Então eu tenho 3 casas depois da vírgula e 3 casas depois da vírgula. Fiz isso, pessoal. Agora é só fazer a soma. 0 com mais 8 é 8. 0 com mais 4 é 4. 0 com 8 é 8. E vírgula embaixo de vírgula. Correto? Agora, aqui. 9 com 6, 15. Então deu 15 inteiros e 848 milésimo. Por que milésimo? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Ok? Viu como é simples, pessoal? Agora vamos para a letra C. Ó. 232,64. Então, ó. É 232 inteiros e 64 centésimo. Por que centésimo? Porque eu só tenho 2 casas depois da vírgula, ok? Mais quanto? 1 inteiro e 105 milésimos, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou igualar as casas decimais. Como é que eu vou igualar as casas decimais? Com 0, ó. Posso pôr 0 aqui e 0 aqui, ó. Agora é só eu fazer a soma, ó. 0 mais 5, 5. 4 mais 0, 4. 6 mais 1, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 1, 3. 3. Faltou um 0 aqui, ó. 3 mais 0, 3. E 2 mais 0, 2. Então dá 233 inteiros e 745 milésimos. Então, ó. Pode ser tantas casas que forem aqui na parte inteira. Então você vai ler 233 inteiros e 745 milésimo. Por que milésimo? Porque eu tenho 3 casas aqui, ó. Tudo bem? Simples, né? Agora eu vou explicar para vocês a subtração com números decimais, tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá agora para a subtração com números decimais. Então eu tenho aqui, ó. 3,97 menos 2,013. 17,2 menos 5,146. E 9 menos 0,987. Então vamos lá. O A. Ó. 3,97. Então 3 inteiros e 97 centésimos. Menos 2 inteiros e 0,13 milésimos. Então, ó. Casas decimais, embaixo de casas decimais, vírgula embaixo de vírgula. Aqui, pessoal, é a mesma coisa da adição. É só igualar as casas decimais com 0 aqui, ó. Depois que eu fiz essa, consegui igualar, agora eu vou fazer a subtração. Eu consigo tirar 3 de 0? Não, então eu vou emprestar daqui, ó. Então aqui, ó. O 7 vai ficar valendo 6 e aqui vai ficar valendo 10. Aí eu venho. 10 menos 3... 7. 6 menos 1, 5. 9 menos 0, 9. Vírgula. 3 menos 2, 1. Então o resultado dessa subtração deu 1 inteiro e 957 milésimo. Lembrando que milésimo por quê? Porque eu tenho 3 casas decimais. Ok? Agora vamos para a letra B, ó. 17 inteiros, vírgula 2 décimos, porque eu só tenho uma casa, menos 5 inteiros, menos 146 milésimo, ok? Então vamos lá de novo. Aqui, ó, eu não só tenho uma casa aqui, só que aqui embaixo eu tenho 2. Então vamos igualar as casas decimais, ó. Igualando as casas decimais, eu consigo tirar 6 de 0? Não consigo, então vamos tratar desse 2 aqui, ó. Esse 2 vai ficar valendo 1 e emprestou para cá.
esse ficou valendo 10. Só que esse 10 vai ficar valendo 9 porque vai emprestar 1 para cá. Ó. Agora eu consigo fazer minha subtração. 10 menos 6, 4. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. Vírgula, debaixo de vírgula. 7 menos 5, 2. 1 menos 0, 1. Então a resposta dessa subtração é 12 inteiros e 54 milésimos. Por que 54 milésimos? Porque eu tenho 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Então é 12 inteiros e 54 milésimos. Tudo bem? Então a regrinha aqui, pessoal, é igualar as casas decimais e colocar vírgula embaixo de vírgula. Pode ser adição e subtração. Eu montei vírgula embaixo de vírgula, coloco as casas decimais certinho e só fazer a conta normal, tudo bem? Agora vamos para a letra C agora. Ó. A letra C é 9 inteiros menos 0,987 aqui, tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Ó, se eu tenho 9 inteiros aqui, então a vírgula é aqui, ó. E eu não tenho 3 casas decimais aqui, ó. Então aqui é milésimo. 1, 2, 3. Então eu vou igualar com casas decimais aqui, ó. Ok? Agora eu faço a conta. Eu consigo tirar 7 de 0? 8 de 0? 9 de 0? Não consigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou emprestar desse 9 aqui. Esse 9 vai ficar valendo 8. Emprestei para cá que ficou valendo 10. Esse que está valendo 10 vai ficar valendo 9 e vou emprestar 1 para cá, que ficou valendo 10. Aqui que está valendo 10 vai ficar valendo 9 de novo e vou emprestar 1 para cá. Ó. Eu venho 10 menos 7, 3. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0. A regrinha, vírgula embaixo de vírgula. E 8 menos 0, 8. Então aqui deu 8 inteiro e 13 milésimo. Por que milésimo? Porque eu tenho 3 casas decimais aqui, tudo bem? Viu como é simples? Então, pessoal, é só na hora de fazer as contas de adição e subtração, é só montar certinho casas decimais em cima de casas decimais. O segredo, colocou o maior número em cima, coloca a vírgula. O de baixo começa colocando primeiro a vírgula. Depois que você colocar a vírgula, vai colocando as casas decimais certinho. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. E isso ajude vocês a realizar as atividades que eu estou postando aí agora para vocês resolverem, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, entrem na videochamada para tirar as dúvidas na hora que estiverem resolvendo as atividades. Por que eu faço isso? Eu sempre faço a chamada de vídeo faltando 30 minutos para acabar a aula. Por quê? Porque vocês têm 1h30 para fazer as atividades. Aí, esses 30 minutos que resta para acabar a aula, eu entro online para sanar as dúvidas de vocês. Então, lembra, mas professor, o senhor falou que não é obrigado a participar da videochamada. Não é obrigado a participar da videochamada, pessoal. Mas quando você participa, além de você ganhar um ponto extra na média final, vocês aprendem mais e conseguem sanar suas dúvidas na hora que vocês estão resolvendo as atividades. Mas, professor, e quem não participa da videochamada e realiza a atividade? Quem não participa das videochamadas, pessoal, não tem o ponto extra. Por quê? Porque quem não participou da videochamada. O ponto extra que eu dou, é para incentivar vocês a participar da videochamada. Eu tenho alunos que, desde quando começou as aulas online, todo dia estão nas aulas presenciais na videochamada. Eu tenho. Então, professor, é obrigado? Não é obrigado participar da videochamada. Mas quem participa consegue tirar as dúvidas no momento que está realizando as atividades, tá bom? Eu estou à disposição para ajudar vocês a resolver os exercícios e tirar a dúvida de vocês, tá bom, pessoal? E vamos entregar as atividades em dia. Usa o dia da aula, pessoal, para fazer os exercícios. Não deixem as atividades acumularem, senão depois vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Tipo assim, amanhã eu tenho aula que nem... Amanhã é sábado. Segunda eu tenho aula no sexto B, por exemplo. São 2 aulas no sexto B. Aí vamos supor que as 2 primeiras aulas do sexto B é de matemática. E as 2 últimas português. Se você não faz as atividades de matemática na segunda,
Aí junta com a de português, já são 2 atividades. Quando é na terça, já vem outra matéria, já é mais uma atividade, que você vai falar, vai estar gravado lá, depois eu entro lá, assisto e faço. Aí vai só acumulando, depois vai ficar muita coisa para vocês entregarem, tá bom? Então tentem fazer no dia de aula, e no momento que o professor está online para auxiliar vocês, tá bom? Não só de matemática, mas todos os professores, façam de tudo para participar das videoaulas, das videochamadas, tirar dúvida online com o professor. Assim ajuda vocês a entender melhor os exercícios e vai melhorar a sua nota mensal e a aprendizagem pedagógica, tá bom? Então, obrigado pessoal por vocês assistirem essa aula, estarem participando da minha videochamada e até a próxima aula. Tchau!